História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de janeiro de 1313. Dom Vasco Afonso Alcoforado, meu 25º e 26º avô, rico homem, cavaleiro fidalgo, senhor da honra e torre de Alcoforado, senhor de Mogadouro, recebe de Dom Pedro Fernandes Ponce de León, senhor de Cangas e Puebla de Astúrias, em paga dos serviços que lhe prestou, todos os bens e direitos que este tinha em Olaia, no termo de Torres Novas. Dom Vasco Afonso Alcoforado, rico homem, cavaleiro fidalgo, senhor da honra e torre de Alcoforado, senhor de Mogadouro, nasceu em 1250, era filho de Dom Afonso Pires Alcoforado, rico homem, senhor da honra e torre de Alcoforado e de Dona Aldara Gomes Frade, neto paterno de Dom Pedro Martins Alcoforado e de Dona Teresa Soares de Paiva, e neto materno de Dom Gomes Viegas Frade e de Dona Teresa Gonçalves. Dom Vasco Afonso Alcoforado, de Mogadouro, foi um cavaleiro medieval do Reino de Portugal e próximo da Casa Real, travou um desentendimento grave com o Mosteiro de Sete, que exigiu a intervenção real e que perdeu por decisão real datada do dia 6 de maio de 1312. O conflito teve causa no facto de Dom Vasco ter levado as geiras e demais serviços que por lei eram pertença que o mosteiro tinha em Alvarães. Dom Vasco Afonso Alcoforado procedeu a vários trabalhos na Casa Real das Astúrias, designadamente como testemunha na doação feita por Dom Pedro Fernandes Ponce de León, senhor de Cangas e Puebla de Astúrias ao conde Dom Martim Gil, em Algeciras, no dia 5 de setembro de 1309. Recebeu igualmente de Dom Pedro Fernandes Ponce de León, no dia 3 de janeiro de 1313, em paga dos serviços que lhe prestou, todos os bens e direitos que este tinha em Olaia, no termo de Torres Novas. Devido a estes factos, alguns historiadores indicam-no como vassalo de Dom Pedro Fernandes Ponce de León, senhor de Cangas e Puebla de Astúrias. Foi igualmente testemunha numa doação feita à Sé do Porto por Rodrigo Afonso Ribeiro, ocorrida no mês de dezembro de 1305. Foi também o confirmador da doação feita pela sua irmã ao Mosteiro de Bostelo. Em maio de 1308, aparece conjuntamente como seu irmão Dom Lopo Afonso Alcoforado, a comprar um herdamento que tinha sido pertença de seus pais, localizado na freguesia de Mós, julgado de Tarouca. Para esse fim pediram emprestadas 80 libras. Dom Vasco Afonso Alcoforado casou, antes do mês de novembro de 1324, com Dona Beatriz Martins Barreto, pois nessa data aparecem os dois a vender, a Dom Mãe Rodrigues de Vasconcelos, pela quantia de 120 libras, uma herdade que tinham em Alabão, a meias com Dom João Mendes de Vasconcelos, seu genro, e Dona Constança Mendes de Vasconcelos, filhos do comprador. Durante o conflito que opôs o rei Dom Afonso III de Portugal a Dom Afonso de Portugal, senhor de Porto Alegre, filho de Dom Afonso III e de Dona Beatriz de Castela, tomou partido do monarca com quem convivia regularmente e na companhia de quem assistiu à pesca de peixe, um solho que, pelas suas grandes dimensões, teve honras de lembrança régia. Depois de 1324 não aparece como vivo em mais documentos, mas sim, já como falecido quando o seu filho entregou ao almoxarife de Moncorvo 12,5 libras, que era uma parte da dívida das 120 libras que deixara por pagar ao morrer, sobre a renda de Paradela, aldeia da localidade de Mogadouro, o que explicará o tratamento de Mogadouro. Sobre os Alcoforados, escreve assim o Dr. José Augusto de Sotomayor Pizarro, na sua tese Linhagens Medievais Portuguesas. Ramo dos Guedões originário de Aguiar da Pena, os Alcoforados cedo se fixaram no Vale do Sousa, a partir do qual se expandiram para as áreas vizinhas. Mercê de alianças, alguns membros surgem no reinado de Dionisino herdados na margem sul do Douro ou em Trás-os-Montes. E sobre as armas dos Alcoforados refere assim o armorial lusitano. Procede esta família da dos Aguiares. O primeiro que se encontra com este apelido é Pedro Martins Alcoforado, filho de Martim Pires de Aguiar e de sua mulher, Dona Elvira Gonçalves de Sousa, filha natural de Dom Gonçalo Mendes de Sousa e de Dona Goldora Goldares de Refeiteira. Querem alguns autores que o apelido se originasse em alcunha, alcantorado por andar sempre cheiroso, outros, porém, pretendem dar-lhe princípio diverso, derivado de alcofra, coto do julgado de Lafões, o que não é crível. Pedro Martins Alcoforado viveu no tempo de Dom Afonso II, foi padroeiro do Mosteiro de Bostelo e casou com Dona Teresa Soares, deles provindo os Alcoforados. Usam por armas, xadrezado de prata e de azul de 8 peças em pala e 6 em faixa. Timbre, uma águia estendida de azul com a asa direita xadrezada de prata. Torre dos Alcoforados. A Torre dos Alcoforados situa-se no final da Rua da Torre Alta no lugar da Torre, freguesia de Lordelo. É uma torre com 8,60 metros de altura, construída pelo menos na segunda metade do século XIII, sobre um afloramento granítico.
As janelas do tipo gótico com mainel com arestas chanfradas no exterior e sistema de tranca no interior podem indicar ser do início do século XIV, o chamado românico tardio ou de resistência. Está situada no meio de um terreno agrícola junto do rio Ferreira e da Ribeira de Foteira. A torre teria a sua função de vigilância, ou de menagem, além de ser habitação e um sinal da nobreza dos seus donos, sendo considerada na chamada Domus Fortes ou residência senhorial fortificada. Descrição: no lado oeste existe uma porta da torre ao nível do chão, com arco de volta perfeita e um lintel em arco de 4 duelas. Na parede norte, onde existe uma porta ao nível do primeiro piso, o andar nobre, haveria um alpendre e um balcão provavelmente com matacães. Esta seria a principal porta de entrada na torre para o andar nobre e daí para os campos agrícolas em redor. As janelas geminadas são internamente cobertas por um arco ligeiramente abatido e incluem conversadeiras de alvenaria no espaço aberto na parede de 1,10 metros de espessura. Os pisos superiores teriam o pavimento de madeira, tal como as escadas de acesso, comprovado pelo encaixe que existem no lado interno das paredes. O topo da torre terá sido ameado, no entanto faltam alguns silhares. História: também denominada por Torre de Lordelo, Torre Alta ou Torre dos Mouros, esta torre senhorial tem a origem do seu nome na família que a tradição diz ser a sua fundadora. No entanto, em relação à história da torre, são mais incertezas e incongruências, havendo a possibilidade de a torre ser dos Urro, depois dos Brandões e finalmente dos Alcoforados, de quem manteve o nome. Esta sucessão de senhores fez com que cedo a torre ficasse desabitada. Classificação: esta torre está classificada como imóvel de interesse público desde 1993. Família e descendência: Dom Vasco Afonso Alcoforado era filho de Dom Afonso Pires Alcoforado, senhor da Domus Fortes, denominada Torre de Alcoforado, localizada na freguesia de Lordelo, no antigo Bispado do Porto, e de Dona Aldara Gomes Frade, filha de Dom Gomes Viegas Frade e de Dona Teresa Gonçalves. Casou com Dona Brites Martins Barreto, minha 25ª e 26ª avó, filha de Dom Martim Fernandes Barreto e de Dona Maria Rodrigues de Chacim, de quem teve. Dona Aldara Afonso Alcoforado, casada com Dom João Mendes de Vasconcelos, foi alcaide-mor de Estremoz, meus 24º e 25º avós. Dom Afonso Vasquez Alcoforado.